Números 4, deveres dos coatitas. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, de entre os filhos de Levi, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais. Da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, todos esses entrarão no exército para fazer o trabalho no tabernáculo da congregação. Este será o serviço dos filhos de Coate, no tabernáculo da congregação, com respeito às coisas santíssimas, e quando partir o acampamento, Arão virá com seus filhos, e tirarão a cortina da coberta e cobrirão com ela a arca do testemunho, e pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e estenderão sobre ela um tecido totalmente azul, por onde passarão os varais. E sobre a mesa da proposição estenderão um tecido azul, e sobre ele colocarão os pratos, e as colheres, e as taças, e as jarras, e o pão contínuo também estará sobre ela. E estenderão em cima deles um tecido escarlate, e o cobrirão com a coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. E tomarão um tecido azul e cobrirão o candelabro da luminária, e as suas lâmpadas, e as espevitadeiras, e os seus apagadores, e todos os vasos de azeite com que o ministram, e colocarão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos e o colocarão sobre os varais, e sobre o altar de ouro estenderão um tecido azul e o cobrirão com a coberta de peles de texugos e lhe colocarão os seus varais, e tomarão todos os utensílios do ministério com que ministram no santuário e os colocarão em um tecido azul e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos e os colocarão sobre os varais. E removerão as cinzas do altar, e estenderão por cima dele um pano cor de púrpura, e colocarão sobre ele todos os seus instrumentos com que o ministram, os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os pertences do altar, e estenderão por cima dele uma coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. E quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os utensílios do santuário, no momento em que o acampamento estiver prestes a partir, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não poderão tocar, para que não morram. Essas coisas são a incumbência dos filhos de Coate no tabernáculo da congregação, e o serviço de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a oferta diária dos alimentos, e o azeite da unção, e a supervisão de todo o tabernáculo e de tudo que há nele, no santuário e nos seus utensílios. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Não extirpeis a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isto fareis a eles, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão e os nomearão, cada um a seu serviço e a sua incumbência. Mas não entrarão para ver, quando as coisas santíssimas forem cobertas, para que não morram. Deveres dos Gersonitas. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, de acordo com suas famílias, da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, a todos eles contarás, e todos entrarão para fazer o serviço no tabernáculo da congregação. Este será o ministério das famílias dos Gersonitas, em serviço e em incumbência, e levarão as cortinas do tabernáculo e o tabernáculo da congregação, e a sua coberta e a coberta de peles de texugos que está sobre ele, e a cortina da porta do tabernáculo da congregação, e as cortinas do átrio, e a cortina da porta do átrio, que está ao lado do tabernáculo e ao redor do altar, e as suas cordas, e todos os utensílios do seu ministério, e tudo o que é feito para eles, para que sirvam. Por meio da nomeação de Arão e de seus filhos, assim será o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todas as suas incumbências e em todo o seu serviço, e os nomearás para que se ocupem de todas as suas incumbências. Este é o ministério das famílias dos filhos dos Gersonitas no tabernáculo da congregação, e a sua incumbência se dará sob a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Deveres dos filhos Meraritas. E contarás os filhos de Merari, segundo o número de suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, a eles contarás.
e todos entrarão no serviço para fazer a obra do tabernáculo da congregação. Esta será a sua incumbência segundo todo o seu ministério, no tabernáculo da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas bases, e as colunas do átrio ao redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e pelo nome contarás os instrumentos da sua incumbência. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, no tabernáculo da congregação, sob a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Número dos coatitas. E Moisés e Arão e os capitães da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra no tabernáculo da congregação, e os que foram contados segundo as suas famílias eram 2.750. Estes foram os contados das famílias dos coatitas, todos os que poderiam fazer o serviço no tabernáculo da congregação que Moisés e Arão contaram, de acordo com a ordem do Senhor, pela mão de Moisés, número dos gersonitas, e os que foram contados dos filhos de Gerson segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra no tabernáculo da congregação. Os que foram contados, segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, eram 2.630. Estes foram os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todos os que ministraram no tabernáculo da congregação, que contaram Moisés e Arão, de acordo com a ordem do Senhor. Número dos Meraritas. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra no tabernáculo da congregação. Os que foram contados segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais eram 3.200. Estes foram os contados das famílias dos filhos de Merari, que contaram Moisés e Arão, de acordo com a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Número de todos os levitas. Todos os que foram contados dos levitas por Moisés e Arão e pelos capitães de Israel, segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, todos os que vieram para fazer o serviço do ministério e as suas incumbências no tabernáculo da congregação, os que foram contados eram 8.580. De acordo com a ordem do Senhor, pela mão de Moisés foram contados, cada um segundo o seu ministério e segundo a sua incumbência. Assim foram contados conforme o Senhor ordenara a Moisés.